Glória a Deus. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor? Epístola de Judas. Judas é antes do Apocalipse. Judas, e como é um único capítulo, né? Eu já ensinei para os irmãos, então a gente não fala capítulo, só o versículo. Então é Judas e nós vamos ler o versículo 11, do 11 até o versículo 16. É um pouquinho comprida a leitura, mas vamos ler para nós entendermos bem. Judas 11. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, ou em algumas traduções diz Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho e fale com Deus. Querido Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha me cobrir agora com o sangue do Cordeiro, para que eu possa pregar a Tua palavra, Senhor, e não falar de mim mesma. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça e seja glorificado. Senhor Jesus, vem nos alimentar com a Tua palavra nesta noite. Vem, Senhor, vem falar ao coração de cada um que aqui está. E nos ensina a Tua palavra, ó Deus, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Colocar em prática na nossa vida aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, para a Tua glória, meu Deus, que assim seja. Espírito Santo, fala conosco. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Veja só, irmãos, vocês sabem que eu prego salvação, eu prego que Jesus está voltando, eu prego que o arrebatamento está prestes para acontecer, né? E essa mensagem aqui, ela está bem atual, bem nos nossos dias. Quanto mais se aproxima o momento do arrebatamento da igreja, mais acontece isso aqui que nós acabamos de ler. Quando Judas escreveu esta epístola ou esta carta, ele estava escrevendo, é claro, para as pessoas do tempo dele, mas ele nem imaginava, talvez, né, que nos dias
próximos ao arrebatamento da igreja, essas palavras dele aqui seriam tão verdadeiras, tão atuais, porque é o que está acontecendo hoje. Eu falo sempre para vocês que hoje em dia as pessoas vão para as igrejas atrás de bênção e não atrás de quem abençoa, né? E é o que nós lemos aqui. Quando Judas escreveu essa carta, até a título de curiosidade, só para você, se você não sabe ainda, esse Judas aqui que escreveu esta carta, esta epístola, era irmão do Senhor Jesus. Tá, irmãos? Aqui no versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago também era irmão de Jesus. Eles eram irmãos de Jesus. Então aquela história, aquela mania de alguns dizerem que Maria não teve outros filhos, já cai por terra aqui, né? Mesmo porque tem outro versículo que cita que Maria teve filhos. Mas aqui só a gente já pode entender isso. Então estou te falando isso só a título de curiosidade. Judas, então, que escreveu essa carta, era irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José. Amém? Então veja só, ele escreveu isso aqui como nós lemos, e ele, através, é claro, da unção, da direção do Espírito Santo, ele estava falando de pessoas que nós vemos muito presentes hoje nos nossos dias dentro das igrejas. Porque, como eu digo sempre também, a gente não pode impedir que as pessoas entrem na igreja, bem pelo contrário, a gente quer que todos venham, né? Mas às vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano de tal vai na igreja. Mas de que adianta ir na igreja se apronta lá fora? E daí às vezes cobram da gente: escute, pastora, fulano de tal vai na tua igreja? Vai. Ah, mas como que? Então não adianta ir na igreja, porque vive fazendo coisa errada. Aí a resposta da gente, a minha principalmente, é: nós não podemos impedir a entrada das pessoas na igreja. As portas da igreja estão abertas para todos. E entra todo tipo de gente, não é verdade, irmão? Entra aqueles que querem servir a Deus e entra aqueles que estão ali só para perturbar. E você pode dizer: ah, mas tem gente assim, pastora? Tem. Tem gente que vem para a igreja só por curiosidade, tem gente que vem para a igreja só para prejudicar alguém, tem gente que vem para a igreja só porque acha que vai receber de Deus uma bênção, mas não vem para adorar a Deus. Então por isso que eu digo sempre para vocês, eu amo os cultos de terça-feira, porque eu sei que vocês já aprenderam a vir para a igreja não para buscar bênçãos, mas para buscar o dono da bênção. Amém? Então por isso que eu amo esse culto de terça-feira e amo vocês que estão aqui, sempre. Porque nós temos que vir buscar a Deus e não as coisas que Deus pode nos dar. E aqui nessas palavras de Judas, ele estava retratando, é como se ele tivesse batido uma foto da igreja dos dias de hoje. Quando ele diz ali no versículo 11, ai deles, deles quem? Dos que dizem servir ao Senhor e na realidade não servem. Ele diz assim: porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. O que Judas está nos dizendo aqui, orientado pelo Espírito Santo, é que teria pessoas que agiriam dessa forma aqui. Em todas as épocas teve, mas agora no fim dos tempos, porque nós estamos no fim dos tempos, o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, estamos vivendo os últimos dias, então isso aumenta, porque a palavra do Senhor nos diz também que nos últimos dias a iniquidade aumentaria. Então aumenta. Quanto mais se aproximar o momento do arrebatamento, mais vai acontecer. Mais vai existir, pessoas desse tipo. Que tipo? Tipo destes 3 homens, dessas 3 pessoas aqui,
que a Bíblia então nos orienta que nós não devemos ser como eles. Quem foram eles? Caim, Balaão e Corá. Desculpe. Por que não devemos ser como eles? Porque eles foram pessoas que se separaram de Deus totalmente, através das suas atitudes e dos seus atos. E eu já vou voltar, aqui hoje eu vou falar só sobre Caim, mas eu quero só te dar mais uma explicação aqui dos outros versículos que lemos, e depois vamos falar a respeito de Caim. No versículo 12 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. O que Judas estava nos dizendo aqui? O que Deus está nos dizendo aqui? Que junto com os fiéis de Deus dentro da igreja tem aqueles que estão ali banqueteando-se junto, ou seja, estão ali na aparência de que são cristãos, na aparência de que são salvos, mas na realidade entraram pelo caminho de Caim, de Balaão e de Coré. E ainda diz mais, pastores que a si mesmos se apacentam. Vocês sabem que eu sempre prego aqui para vocês a respeito de que pastores, líderes, grandes pregadores, não serão salvos porque são pastores, não serão salvos porque têm megas igrejas, não serão salvos porque têm programa de televisão. Se eles apacentarem-se a si mesmos, não serão salvos, serão condenados. Por quê? Porque a Bíblia é contra isso. Quando a pessoa se apacenta a si mesmo, está apenas pegando a gordura das ovelhas. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse apenas, eu quero isso, isso, isso e aquilo, senão eu não prego para vocês. Eu não vou ensinar a palavra de Deus para vocês se vocês não me derem alguma coisa em troca. Eu estaria me apacentando a mim mesma. Pastores apacentando a si mesmos. Ficou claro isso, irmãos? E hoje existe muito isso. Existe muitos que um dia vão chegar diante de Deus e vão ficar surpresos quando Jesus falar aquilo que diz lá em Mateus 7, que diz que eles vão falar para Jesus: mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer: cai fora, eu não conheço vocês. Por quê? Porque apacentaram-se a si mesmos. Ou seja, não estavam preocupados com as almas, estavam preocupados em enriquecer. E hoje nós vemos megas igrejas, grandes, entre aspas, grandes pastores. Não estou aqui para citar nome de ninguém, nem não costumo fazer isso, mas é a palavra de Deus que diz: aqueles que apacentam-se a si mesmos, ou seja, buscam para si próprios, pregam o evangelho apenas por ganância, pregam o evangelho apenas por interesse. Esses entraram pelo caminho de Caim, de Balaão e de Corá. E ainda diz mais, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. O que é uma nuvem sem água? Sabe quando está uma seca muito grande, de repente aparece uma nuvem no céu? As pessoas ficam felizes, vai chover. Mas de repente é isso aqui, nuvem sem água impelida pelo vento. Quer dizer, o vento vai estar levando para qualquer lado, e ela é seca, não tem água nenhuma para dar para ninguém. Então são pessoas, e agora não estou falando apenas de líderes, mas de pessoas, seres humanos normais, membros de igreja, líderes de igreja, todo ser humano, que não tem o que oferecer para os outros. São nuvens sem água. Você acha que tem alguma coisa boa ali, mas quando você vê está seco. Não tem nada de bom para passar para o outro. Entendido isso, irmãos? São aqueles que entraram no caminho de Caim. Então, nuvem sem água impelida pelos ventos. Não tem água para dar. Porque eu já ensinei aqui para vocês, né, irmãos, que nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Como que nós vamos dar alguma coisa que nós não temos? Se você tem paz, você transmite paz. Amém?
Se você tem a palavra de Deus, você transmite a palavra de Deus. Mas se você tem ódio, você só transmite ódio. Se você tem ganância, você só vai transmitir ganância. Então nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se você tem Jesus, você dá Jesus para os outros. Amém? Ainda fala aqui, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. O que é isso? Uma árvore que está na estação de ela produzir o fruto, está na estação própria daquele fruto, mas não tem fruto nenhum. Desprovidas de frutos. Árvores em plena estação, quer dizer, era época, por exemplo, vamos dizer que uma macieira está na época de produzir a maçã, mas está desprovida de frutos. Assim são aquelas pessoas que entram pelo caminho de Caim, de Balaão e de Coré, ou seja, se afastaram de Deus, muitas vezes estão dentro de uma igreja por interesse, por fingimento, por algum motivo que está mantendo as pessoas ali, mas que elas não têm Jesus para oferecer para ninguém. Então são desprovidos de frutos. E ainda completa dizendo assim, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, essa árvore que nem produziu fruto, está sem raiz. Não tem raiz, não tem no que se firmar. E nós sabemos que nós nos firmamos no Senhor Jesus. A nossa base é Jesus. Amém? Então as nossas raízes têm que estar firmadas em Jesus, na palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje que enchem as igrejas estão mortas e desarraigadas. Tanto líderes quanto membros. Infelizmente, mas é a palavra de Deus que diz isso. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, mostram aquilo que tem no coração, que é só sujeira. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Que triste isso aqui, né? Saber que as pessoas estão dentro das igrejas, estão, entre aspas, achando que são salvas, mas olha só, para elas está guardado a negridão das trevas. Então não adianta, irmão, eu falo sempre isso para vocês, não adianta frequentarmos uma igreja achando que somos salvos. É melhor ficar em casa, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Precisamos estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, para nos alimentar, para receber força do Espírito Santo para nós, mas não é a igreja que vai nos salvar, é Jesus. Através das nossas atitudes nós mostramos se realmente vivemos para Jesus ou estamos simplesmente frequentando uma igreja. Amém, irmãos? Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Então veja só, vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai vir cobrar. O que é cobrar? Vai pedir o que nós fizemos da nossa vida. Nós vamos ter que prestar contas, seja salvo ou seja ímpio. Um dia vai estar diante do Deus Todo-Poderoso para responder sobre tudo o que fez na vida. É como que a gente diz assim, quando você faz uma conta, um dia chega a fatura, né? Um dia chega a fatura para todo ser humano. Chega a cobrança de Deus. Então veja só, vai chegar o dia em que o Senhor vai vir cobrar de cada ser humano as suas atitudes, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. E no versículo 16, que foi o último que nós lemos, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores uns dos outros por motivos interesseiros. O que é isso? Aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo, são murmuradores, são descontentes,
andando segundo as suas paixões, nunca são capazes de serem gratos a Deus, de agradecer a Deus pela vida, pelo que tem. Nunca são capazes de agradecer, mas só vivem murmurando, só vivem reclamando. E a boca, vive propalando grandes arrogâncias, quer dizer, vive falando cada bobagem, cada besteira, falam contra Deus. Tem gente que diz que tudo que acontece de errado na sua vida, Deus é o culpado. Esses entraram pelo caminho de Caim. Porque o único culpado do pecado e das coisas erradas que acontecem é o próprio ser humano. Deus não é culpado. Deus não é culpado das coisas erradas que acontecem conosco. Somos nós mesmos. As nossas atitudes, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tem consequências. E um dia vai chegar a cobrança. Deus vai apresentar a fatura, vamos dizer assim. E vai pedir contas de tudo que fizemos. Então, olha só, pessoas que são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Quantas são as pessoas que muitas vezes te trata bem até o momento que convém para ela. Você é muito amigo até a hora que ele está precisando de você. Não é assim? Depois, pronto, tchau, não preciso mais de você. E hoje, dentro das igrejas, tem muito disso. Tanto de líderes como de membros. E o Senhor está nos alertando aqui então. Às vezes a gente diz assim, pastora, mas por que eu tenho que saber a respeito de Caim? Caim foi um homem tão mau? Justamente para nós não ficarmos iguais a ele. Terça-feira passada eu preguei aqui para vocês a respeito de José. Lembram? Que José é o tipo mais perfeito de Jesus? Quem é que lembra? Amém? Então hoje eu não vou te falar de um tipo mais parecido com Jesus, mas eu vou te falar de Caim, que é um tipo do anticristo. Um tipo mais parecido com o mal. Caim. E por que Deus nos deixou essa carta aqui então, escrita por Judas, falando dele? Para que nós tenhamos conhecimento e não venhamos a nos tornar igual a ele. Caim, você conhece a história. Ele matou o irmão dele, né? O Abel. Ele ficou com ciúmes. Vamos ler lá em Gênesis. Para você acompanhar comigo, abra lá no primeiro livro agora, Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Versículo... Vamos ler tudo, né? Temos um tempo ainda, vamos ler tudo. Diz assim, Gênesis 4, Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E na sequência da leitura, então, conta a história de quando ele matou Abel. Mas vamos falar um pouquinho, então, desses versículos aqui que nós lemos. Veja só,
Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e Abel foi o segundo. E Caim, então, ele se tornou lavrador, e Abel, pastor de ovelhas. E quando um dia eles foram apresentar uma oferta ao Senhor, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E isso fez com que Caim ficasse muito chateado. Diz ali, descaiu o semblante. E Deus ainda tentou, como Ele tenta com todas as pessoas. Deus quer sempre salvar o ser humano. E Deus tenta sempre mostrar para nós o nosso erro, para que nós possamos mudar de vida. Mas Caim não quis saber de ouvir a Deus e nem de mudar. Veja só, quando aqui no início então, da história da humanidade, Deus falava com eles de uma maneira que nós hoje não escutamos. Porque hoje nós escutamos a voz de Deus através da palavra, amém? Mas no início então da história da humanidade, Deus falava com o homem. Com Adão no jardim do Éden, Deus falava pessoalmente. E Adão respondia para Deus com toda a naturalidade. Depois então que eles pecaram e foram expulsos do jardim, nasceu então Caim e Abel, mas nesse tempo ainda Deus conversava com eles, porque o pecado ainda não tinha assumido uma proporção tão grande como nos nossos dias de hoje. E Deus ainda falava com eles. E Caim ouviu a voz de Deus, assim Deus falando, naturalmente como eu estou falando com vocês. Mas mesmo assim, ele não quis obedecer. E Deus avisou para o Caim: Caim, você está errado. O pecado jaz à porta. O que é que Deus quis dizer com isso? Cuidado, Caim, você vai cair, você vai pecar. E quantas são as vezes que Deus, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito na nossa mente, diz para nós: cuidado, meu filho, cuidado, minha filha, você vai cair, não faça isso porque é errado. Mas a pessoa, isso é bobagem. E não dá crédito para a voz de Deus. E daí acaba caindo e recebe daí então a consequência do pecado. E aqui então Caim, veja só. Por que Deus nos diz para nós não entrarmos no caminho de Caim? Porque Caim, ele era rebelde contra Deus. Ele tinha uma rebelião contra Deus, ele não gostava de Deus. E nós sabemos que Deus é Pai amoroso, que Deus nos ama, quer nos salvar. Nós temos que devolver para o Senhor o nosso amor, né? Mas Caim não, ele era rebelde, ele tinha uma rebelião contra Deus, ele não gostava de Deus. Ele não gostava de Deus. E por isso que lá em Judas, então, como nós lemos, Deus nos alerta para nós não entrarmos, não cairmos no caminho de Caim. Porque aquele que entra pelo caminho de Caim, acaba perdendo a salvação. Olha só, Caim, ele tinha aliança com Satanás, não era com Deus. Ele queria o errado, ele queria o pecado, ele não amava a Deus. Então as atitudes dele mostravam que ele tinha aliança com o mal. Ele não era um salvo, ele não era um homem de Deus, assim como tem pessoas hoje que são assim. Ele foi perverso desde o princípio, ele sempre foi mau, ele tinha ódio no coração. E o ódio é uma coisa que afasta a pessoa de Deus. Se você guarda ódio, rancor no teu coração, pode saber, meu irmão, que esse não é o Espírito de Deus que está agindo na tua vida, mas é o espírito de Caim. E o espírito de Caim é o mesmo espírito do anticristo. Quinta-feira na vigília eu vou estar dando
continuação aqui nessa mensagem, porque eu vou falar mais um pouquinho daí a respeito do espírito do anticristo. Então essa mensagem de hoje está servindo para vocês como uma introdução do que eu vou falar na vigília, tá bom, irmãos? E por isso eu digo, venham quinta-feira na nossa vigília de Páscoa. Então veja só, Caim, ele tinha ódio. E aonde existe ódio, não existe o Espírito Santo. Então ele não tinha o Espírito de Deus, ele tinha o Espírito do anticristo. E o espírito de Caim hoje age muito nas pessoas. Ah, pastora, mas como isso é possível? É, porque é um espírito. Não é uma pessoa que está ali para agir na vida da outra. É um espírito. O espírito de Caim é o mesmo espírito do anticristo que está por vir depois do arrebatamento. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, tem ciúme, tem ódio. E persegue aqueles que servem a Deus. Você já viu uma pessoa que não gosta de você assim sem motivo algum? Você está fazendo tudo certo, você está vivendo para Deus, você está fazendo o possível para agradar a Deus. E aparece alguém e diz assim, não te suporto, que te persegue, que fala mal de você. Essa pessoa tem o espírito de Caim, porque não suporta aquele que vive para Deus, não suporta aquele que faz o bem. Caim não suportou Abel. Abel era justo diante de Deus, mas Caim não suportou, tanto que matou o próprio irmão. Então, se você tem alguém que te persegue, pode ficar sabendo, meu irmão, que essa pessoa tem o espírito de Caim, porque nunca vai poder ver você bem. Não pode ver uma pessoa servindo a Deus direitinho, ele vai ter que criticar, ele vai ter que ofender, ele vai ter que humilhar. Persegue aqueles que prosperam diante de Deus. Esse é o espírito de Caim, ou o espírito do anticristo. Eles vivem para competir com quem serve a Deus direitinho. Vivem com ciúme. Falam e fazem coisa contra aqueles que servem a Deus. Assim, sem nenhum motivo, de graça. Só pelo ódio que tem no coração. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, se você tem alguém assim que te incomoda tanto, pode ficar sabendo, é porque você é servo de Deus e aquele está te perseguindo como Caim perseguiu Abel. Amém? Então veja só, Abel, ele ofereceu uma oferta a Deus e Deus aceitou. Que oferta foi essa? A palavra de Deus nos diz que ele pegou as primícias do seu rebanho. Ele era pastor de ovelhas, então ele apresentou ao Senhor um cordeirinho, sem mancha, sem defeito, o primeiro que nasceu. Imagine só, porque Deus merece sempre o primeiro lugar na nossa vida. A pessoa que não dá o primeiro lugar para Deus na sua vida, não está vivendo corretamente. Cuidado, o espírito de Caim está rodeando essa pessoa. Aquela pessoa que nunca dá o primeiro lugar da sua vida para Deus, por exemplo. Isso aqui eu falo seguido também para vocês, porque é uma realidade, é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Ah, eu não vou no culto hoje porque eu estou muito cansado. Eu não vou no culto hoje porque está chovendo. Eu não vou no culto hoje porque eu quero ficar em casa assistindo um futebol. Aonde está o primeiro lugar de Deus na vida dessa pessoa? Você pode fazer todas essas coisas depois que você der o primeiro lugar para Deus. Amém, irmãos? O primeiro lugar tem que ser de Deus. As primícias têm que ser de Deus. Quando você for separar o teu dízimo, que você pegou o teu salário, tire primeiro a parte de Deus. Não pague primeiro as contas e se sobrar, eu dou o dízimo. Aí você não está dando o primeiro lugar para Deus na tua vida. E Abel, ele fazia isso.
Ele deu o primeiro lugar para Deus. E Caim ficou com ciúme. Ficou irado, descaiu o semblante. Sabe aquela pessoa bardosa que qualquer coisinha fica beiçuda, como diz? Caim fez isso. E quando ele fez isso aí, Deus veio tentando consertar ele, mas ele não escutou. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque era oferta de sangue, que mostrava para o sacrifício de Jesus que viria anos à frente. Então eles já tinham o conhecimento, Deus tinha passado o conhecimento para Adão, que para pedir perdão tinha de derramar o sangue de um animal, que era o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. Abel fez isso, mas olha o que Caim fez. Ao passo que de Caim e da sua oferta não agradou. Por quê? Porque Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Ah, pastora, mas está errado isso? Tá. Porque Deus tinha ensinado para eles, Caim tinha esse conhecimento, que eles precisavam fazer uma oferta de sangue. Sacrificaram um cordeiro, simbolizando o sacrifício de Jesus. E Caim trouxe oferta de fruto da terra. Sabe o que Caim quis dizer com isso, irmãos? Uma coisa que nós podemos entender, às vezes as pessoas dizem assim: ah, Caim trouxe fruto estragado, por isso que Deus não aceitou. Não foi isso. Sabe o que ele quis fazer? Se você só olhar um pouquinho para trás aí na tua Bíblia, acho que está na minha, está na mesma folha, na mesma página, Gênesis 3,17. Quando Adão pecou, Deus dando ali os castigos pelo erro do homem, da mulher, da serpente, no versículo 17 Deus disse assim para Adão, Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Caim, como ele não gostava de Deus, como ele tinha esse espírito do anticristo, ele quis dar essa oferta da terra para Deus como que vamos dizer assim, uma vingança contra Deus. Ah, você amaldiçoou a terra, Deus? Então a minha oferta vai ser para você daquilo que você amaldiçoou. Ficou entendido isso, irmãos? Olha só, ele queria ofender a Deus. Ele queria magoar a Deus. Por isso ele deu o fruto da terra, porque ele sabia que não podia. Ele sabia que a oferta para o Senhor tinha de ser sacrifício de sangue, para demonstrar o sacrifício de Jesus, lá na frente. Mas ele pegou do fruto da terra, porque ele entendeu isso aqui: Deus amaldiçoou a terra, então a minha oferta vai ser para ele maldita. Viu como uma pessoa que se aparta de Deus acaba fazendo coisas terríveis? E por isso então Deus não aceitou a oferta dele, porque não era oferta de sangue, não era oferta de coração. Porque quando Abel entregou o cordeirinho lá como oferta, ele estava dizendo: Senhor, eu sou pecador, me perdoe, está aqui o sangue para cobrir o meu pecado. Porque o sacrifício de animais, o sangue dos animais só cobria o pecado, não apagava. Quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, o sangue dele não cobre, apaga o nosso pecado. Amém? Então veja só, o Abel estava fazendo corretamente, ofertou corretamente diante de Deus e disse: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E ofereceu o sangue pedindo perdão. Mas Caim não, Caim quis atingir a Deus com a oferta dele, porque Deus tinha amaldiçoado a terra por causa do pecado. E quantas são as pessoas hoje que agem como Caim? Ah, porque Deus fez isso para mim, então não quero mais saber dele.
Deus permitiu isso na minha vida, nunca mais quero entrar numa igreja. Não vai estar atingindo a Deus, vai estar atingindo a Ele mesmo. Deus não precisa da pessoa, é a pessoa que precisa de Deus. Não é verdade, irmãos? Somos nós que precisamos nos aproximar de Deus. Se a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber de servir a Deus, Deus não vai perder nada com isso, quem vai perder é a pessoa. Então, por isso, lá em Judas, no versículo 11 que nós lemos, Deus alerta para que nós não venhamos a cair no caminho de Caim. E é bom a gente conhecer a história desses personagens que foram ruins, para que nós não sejamos assim. Quando a gente prega, né, geralmente a gente gosta só de falar de Abraão, Isaac, Jacó, José, né, que fizeram coisas lindas para o Senhor. Mas nós temos que entender também estes que pecaram, para a gente não fazer igual. Ficou claro isso? Então, olha só, um detalhe também importante, irmão, é que se você anda com alguém que tem o espírito de Caim, você não vai poder dar fruto. Não ande perto, não seja amigo íntimo. É claro que você não vai expor a pessoa e dizer não se aproxime mais de mim, não. Mas você não compactue com as atitudes da pessoa. Não concorde com a atitude de pessoas que agem dessa maneira, porque senão você não vai poder dar fruto. Veja só, Abel era justo diante de Deus, fazia as coisas corretas, deu a oferta correta, mas não produziu frutos. Como assim? Morreu. Entendido isso? E quem tem o espírito de Caim traz junto com ele a morte. Caim matou seu irmão Abel. Então nós temos que fazer de tudo para não ficarmos com as nossas atitudes parecidas com as atitudes de Caim. Caim era um homem perverso, que tinha aliança com o mal, tanto que ele é um tipo do anticristo, que eu vou estar falando mais isso na vigília. E Abel, que era justo, mas que não pôde produzir nada, morreu antes da hora, nem filhos teve, porque andava com Caim, quer dizer, ele era irmão dele, andava próximo. Entendido isso, irmãos? Então não concorde com atitudes de pessoas que se rebelam contra Deus, com atitudes de pessoas que não querem saber de ser obedientes a Deus. Viver para o Senhor, meus irmãos, é viver, como eu digo sempre para você, na contramão do mundo. Se o mundo inteiro está indo para a esquerda, eu vou para a direita. Se o mundo inteiro está indo para o inferno, eu não quero ir, eu quero ir para o céu. Então, se perto de mim tem pessoas com o espírito de Caim, eu não quero ter, eu quero ter o Espírito Santo de Deus. Ficou entendido isso? Amém? Então, olha só, para nós entendermos bem. Vou ler de novo Judas, só o versículo 11 ali, para você memorizar bem. Olha só, ai deles, na Bíblia quando diz ai, é sinal de castigo. Coitado de quem fazer isso, em outras palavras é o que está dizendo. Então aqui está dizendo, ó, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Entraram pelo caminho de Caim, seguiram o exemplo de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão foi um profeta que tinha ganância, interesse financeiro. E pereceram na revolta de Corá. Corá foi um homem muito rebelde, que incomodou demais, e que a terra foi aberta e ele foi engolido vivo, foi direto para o inferno. Então veja só, meus irmãos, nós não podemos ser que nem esses 3 homens aqui,
que a Bíblia está classificando como que os piores homens das histórias bíblicas, de toda a história do ser humano. Fuja do caminho de Caim. Não deixe que o inimigo venha soprar coisas no teu ouvido, colocar maldade, orgulho, inveja, ciúme, ódio. Isso tudo vem do mal. É o espírito do anticristo. É o espírito de Caim. Busque o Espírito de Deus. Busque o Espírito Santo do Senhor. Sempre, sempre se aproxime mais de Deus. Na tua casa, leia mais a Bíblia. Ore na tua casa. Venha para os cultos. Quanto mais você puder estar na igreja, como eu digo sempre, a igreja não salva, irmãos. Você não vem para a igreja para você ser salvo. Você vem para a igreja porque você é um salvo. Amém? Então venha, se aproxime de Deus, busque a Deus, ore, busque o Espírito Santo, se arrependa dos teus pecados. O Senhor Jesus está voltando, nós não temos mais tempo de brincar, de servir a Deus. Só Deus pode nos salvar, mais ninguém, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, se você escolher entrar pelo caminho de Caim, que eu acredito que aqui ninguém vai escolher isso, mas eu estou falando no sentido, generalizando, né? O ser humano que escolher fazer isso, vai estar perdido eternamente. Então, busque o Espírito de Deus e produza frutos de arrependimento. Evangelho é arrependimento. Não é ficar rico, não é receber cura. Isso tudo faz parte, Deus dá porque Ele é bom. Mas Evangelho é salvação da alma. Busque em primeiro lugar agradar a Deus, para que você seja salvo. Amém?